Agora nós vamos falar, pessoal, sobre os regimes totalitários que tiveram grande repercussão e foram se fortalecendo na Europa ao longo da década de 1920, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, um conceito breve sobre regime totalitário, já que faz parte de uma revisão, então esses conteúdos já foram abordados anteriormente. A definição para o governo totalitário, para um regime totalitário de uma forma geral, é caracterizado por um sistema em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um governante. O regime totalitário, dentro desse regime totalitário, não há espaço para a prática da democracia, nem mesmo a garantia dos direitos individuais. Esse era o desenho político do nazismo, do fascismo, que são os regimes totalitários que nós vamos falar hoje. Vamos relembrar as principais características dos regimes totalitários. Nacionalismo exacerbado. Todos os regimes totalitários, todas as ditaduras usaram o nacionalismo, aquele nacionalismo exagerado de você amar a sua pátria e fazer tudo por ela, inclusive matar e morrer pela sua pátria. A defesa de um Estado forte e centralizado, o unipartidarismo, ou seja, não existia democracia, existia um único partido. O militarismo, o anticomunismo, o culto à figura do chefe de Estado, uma forte propaganda, os meios de comunicação foram excessivamente usados em qualquer e toda ditadura da história, grande mobilização das massas e um racismo muito forte. Então essas são as principais características desses regimes totalitários. Vamos falar primeiro sobre o fascismo, porque cronologicamente o fascismo surge primeiro em 1922, certo? O nazismo surge um pouco depois, tanto que Hitler vai se inspirar no Benito Mussolini. Então, assim, o que acontece? Como se desenrola a ascensão ao poder do Mussolini na Itália? Primeiro, a fundação de um partido, o Partido Fascista, que tem como símbolo fácil, que é criado aí para atender a ideologia do Partido Fascista. Estou grifando isso porque não é o caso do nazismo. O símbolo do nazismo, que é a cruz suástica, ele não foi criado pelos nazistas nesse contexto. A cruz suástica já existia e os nazistas se apropriaram dessa cruz e fizeram dela o seu símbolo, tá certo? Então, FAST tem toda uma explicação que já eu vou esclarecer para vocês, revisar novamente a questão da simbologia do FAST. O Mussolini, ele tinha um grupo paramilitar, ele organizava, ele estruturava. Na verdade, desde sempre o Mussolini se firmou muito nesse ponto, né? Tanto que os italianos, eles ficavam na dúvida se aquilo era um partido ou um exército particular, porque o partido fascista estava muito integrado a isso, a essa questão militar. Esse grupo paramilitar se chamava Camisas Negras, mas Mussolini passa a ascender socialmente, politicamente e a ganhar a população. Quando eu digo ganhar a população, ganhar popularidade, os italianos conseguem entender que Mussolini é um homem muito forte para assumir a política, principalmente como principal líder na Itália, a partir da Marcha sobre Roma, que acontece em 1922. Mussolini organiza a Marcha sobre Roma. Na verdade, o Partido Fascista organiza a Marcha sobre Roma e consegue juntar milhares de pessoas. E isso fortificou o Partido Nazista. Teve como principal protagonista Benito Mussolini, deu margem, fez aparecer o grupo paramilitar Camisa Negras e fez parecer para a sociedade italiana que Mussolini realmente era o principal nome para tirar a Itália da crise e para governar a Itália como um todo. Porque se levantava a bandeira de moralização, se levantava a bandeira de crescimento, de ganho territorial, de fortalecimento do país. E os italianos acabaram vendo nesse momento a figura de Mussolini como uma figura muito forte na política e ele ganhou popularidade aí. A simbologia do fácil. Então vamos lá. O fácil, que foi criado para a ideologia fascista, ele tem basicamente, é constituído basicamente de dois objetos. Um feixe de varas que está aí amarrado, nitidamente dá para perceber, um feixe com várias varas que está aí amarrado a um machado. Então, o feixe de varas unido significa a união.
a força. O machado, a parte da agressividade e ao mesmo tempo proteção. Basicamente, o símbolo do fascismo, ele quer significar isso: unidade, proteção, fortalecimento, força. Então, é isso. Foi um símbolo extremamente pensado, fazia referência também ao antigo Império Romano, que era algo muito em que Mussolini se espelhava muito, tornar a Itália um grande império. Se tinha muito essa ideia de rememorar o passado, de fazer com que a Itália se tornasse um estado extremamente forte e respeitado. Como a gente pode perceber nesse desenho do lado, na verdade no quadro que faz um desenho desse processo de ascensão política de Mussolini, 1922 de fato inicia-se o fascismo ditatorial na Itália. Mussolini começa a estruturar o seu governo de acordo com os seus princípios, do que ele entendia sobre política. Então existe todo um desenho da questão do regime totalitário. Então, o culto da liderança do chefe do Estado, o militarismo, a estrutura do exército, ele estruturou bastante o exército, a questão do nacionalismo exagerado, a questão da ditadura de uma forma geral. Então, Mussolini ganha poder na Itália em 1922, e aí, junto com Hitler, posteriormente, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Ele vai morrer em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, mas assim, desde 1922, Mussolini está à frente aí da Itália e vai levar a Itália, tira a Itália basicamente da crise econômica. Realmente isso acontece, assim como Hitler também vai fortalecer economicamente a Alemanha, mas levam os dois países para a Segunda Guerra Mundial, sendo aí protagonistas desse segundo conflito. E agora nós vamos falar um pouco sobre o nazismo, que surge depois do fascismo, mas que ambos são muito parecidos, até porque são regimes totalitários, então tem aí as mesmas características. Hitler, como eu disse para vocês, se inspira muito nessa trajetória de Mussolini, se tornam muito amigos, entram na guerra juntos, então existe todo um projeto aí que os dois comungam dos mesmos ideais. A marca do nazismo na Alemanha se baseou no pangermanismo, que era essa ideologia de juntar os povos de origem germânica, que aí vai dar origem ao arianismo, né, a raça pura. O antissemitismo, esse desprezo pelos povos judeus, né, que inclusive, em sua grande maioria, estavam na Alemanha, trabalhavam na Alemanha, principalmente no campo do comércio. Então existia esse desprezo, esse preconceito exagerado em relação aos judeus. E o anticomunismo, que era uma característica de todo e qualquer regime totalitário, no caso do fascismo e do nazismo ao extremo, eram muito anticomunistas. Existia toda uma política para se desmerecer o comunismo e engrandecer o capitalismo. Mas, afinal de contas, como estava a Alemanha nesse contexto? A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, estava passando por um período muito delicado economicamente, porque ela sai da Primeira Guerra arrasada. Além de perder a guerra, ela é condenada a indenizar os países que supostamente teriam vencido a guerra. Friso sempre isso, porque em uma guerra não existem vencedores. Mas, enfim, a Inglaterra ficou incumbida de indenizar os países da Tríplice Entente, porque ela foi considerada a culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra realmente passava por uma situação muito delicada. E Hitler, ele surge justamente nesse contexto, porque ele tinha uma oratória muito boa, ele tinha um dom da palavra, tinha um discurso muito bem preparado, muito bom. E ele como que eu posso dizer, o Hitler, ele se empolgava nos discursos, muito. E faziam com que todos aqueles que o ouvissem acreditassem piamente no que ele falava, porque existia muita força naquilo que ele dizia. E ele se apropria de um discurso de automotivação, de motivar os alemães. É por isso que dá muito certo. Basicamente é aquela história, os alemães ouviam do Hitler aquilo de que eles precisavam em um momento de muita fragilidade.
Mas enfim, ele serve na Primeira Guerra Mundial, ele vai servir ao exército alemão, em que a Alemanha perde, e aí depois ingressa no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que aí se torna depois o Partido Nazista, e assim começa a sua trajetória na ascensão política da Alemanha. Dizemos que, de fato, o nazismo começa a ser desenhado na Alemanha a partir de 1933, quando Hitler assume um cargo muito importante na Alemanha, em que as decisões mais importantes estavam concentradas nas suas mãos, que era o cargo de chanceler. E que depois ele acaba assumindo o poder total e centralizar nas suas mãos o poder da Alemanha. Então, 1933 é esse ano que marca o início do nazismo e tudo a partir daí vai convergir para a ideologia pessoal de Hitler, que era o arianismo, a propagação desse arianismo da raça pura, um racismo exagerado, nacionalismo exacerbado, gradativamente iam aí permeando todas as questões da sociedade alemã como um todo, estavam no campo da educação, estavam no campo da economia, quer dizer, todos falavam a mesma linguagem, porque a mídia é usada muito por Hitler para se falar sobre isso, para se incutir isso na sociedade. É por isso que a gente precisa que vocês entendam que às vezes pode parecer surpreendente, mas é tão extremo isso, e isso é tão perceptível pra gente, é tão horroroso o que o nazismo pregava. Como é que os alemães não se deram conta disso? Como é que Hitler consegue tudo isso durante o período do nazismo na Alemanha? Porque é diferente, vocês estão vendo uma realidade de fora. Inseridos naquele contexto, isso era incutido de forma muito natural. Hitler soube propagar a sua ideologia. Por exemplo, ele escreveu um livro quando esteve preso, que significa Mein Kampf, Minha Luta, e que esse livro passou a ser basicamente o livro de cabeceira dos alemães, né? Era a Bíblia dos alemães. Hitler propagou esse Hitler para que todos soubessem, para que todos acabassem aderindo à sua ideologia pessoal, a ideologia nazista. Por isso que a gente pode se surpreender sim, e é preciso que a gente se surpreenda, mas que possamos entender aquele contexto. Até porque Hitler, como eu disse para vocês, ele muda a situação da Alemanha. A Alemanha passava por uma grave crise e ele consegue mudar a situação econômica da Alemanha. E finalizando brevemente essa revisão sobre o nazismo e o fascismo, nós temos aí a suástica, que é o símbolo do nazismo e que hoje é proibido, é um símbolo extremamente proibido. Na maioria dos países, esse símbolo, a suástica, a cruz suástica, ela é proibida, inclusive no Brasil é proibido, na Alemanha é proibido. Então, foi proibido depois da Segunda Guerra Mundial, em que se tornou público todos os horrores do nazismo, tudo que Hitler foi capaz de fazer, principalmente em relação ao Holocausto. Foi assassinar nos campos de concentração milhares de judeus. Mas a suástica não foi criada exatamente durante esse período, não. A suástica já existia, como eu falei para vocês. Eles se apropriaram dessa cruz, desse símbolo, para que fosse de fato o símbolo do nazismo, ok? Então, assim, espero que tenha ficado claro a respeito do nazismo. Todo o mais que nós vamos estudar sobre isso vem com a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto próximo. Então, assim, a questão do Hitler, a questão da sua postura política, a própria questão da situação econômica da Alemanha, né? Hitler vai descumprir o que foi determinado no Tratado de Versalhes, ele passa a estruturar a Alemanha, principalmente militarmente. A Alemanha, como punição, ela não podia nem produzir armas, nem comprar armas, ela tinha um número limitado no exército de homens. Hitler vai descumprir tudo isso, vai estruturar o exército e vai preparar o seu país para um conflito. E esse conflito chega, que é a Segunda Guerra Mundial, e novamente a Alemanha perde a guerra. Mas tudo isso vai ser visto em nossa próxima aula.